E aí, você vai pagar mais imposto com a reforma tributária? Porque a internet virou isso ultimamente, uma fábrica de pânico. Todo dia tem alguém que jura que agora acabou, agora o imposto vai dobrar, agora vem taxa de tudo, agora a gente vai pagar imposto até para respirar, então calma. Hoje eu vou fazer o básico, que muito pouca gente faz, deveria ser obrigação em qualquer conversa séria. Quais são os tributos que deixam de existir com a reforma e quais são os novos? E, além disso, como é que isso vai acontecer ao longo do tempo? Sem sustos, sem fake news. Hoje eu vou te apresentar como é que é o cenário agora, sem reforma, como é que você paga os seus impostos hoje. Porque se você não entende como é que é hoje, me diz como você pode saber se o que vem por aí é bom, ruim, ou então se é mais do mesmo e não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. E para te explicar, eu vou começar pelo imposto mais traiçoeiro de todos, porque ele consegue ser alto, confuso e ainda fazer você discutir com o alvo errado. Se eu tô falando dele, claro que é ele. ICMS. Você paga todo dia e eu aposto que você quase nunca percebe. Não? Então vamos lá. Onde é que você paga ICMS? No mercado, na farmácia, no shopping, na conta de luz, na conta de internet, no celular, no combustível, ou seja, o ICMS ele faz parte da sua vida. E o que torna o ICMS particularmente abusado não é só a alíquota, quanto o Estado cobra, é o desenho. O ICMS tem uma característica que parece papo de técnico, mas é o coração da maldade. Ele é calculado por dentro. Não, pera, o que significa calculado por dentro? Calma que eu vou traduzir. O imposto, ele entra dentro do próprio preço e depois ele incide como se aquilo fosse normal. E isso faz uma mágica muito específica. A alíquota parece um número, mas a carga efetiva vira outro número. Sabe por quê? Porque é imposto dentro de imposto. Pois é. E sabe o que isso cria? Um ambiente perfeito para aumento de imposto invisível. Porque quando o Estado mexe na alíquota, você não vê, o governo aumentou o imposto, olha aqui, aumentou a alíquota. Não. Você vê o preço final. E o preço final subiu. E aí o brasileiro faz o quê? Culpa da inflação, culpa do dólar, culpa do empresário, culpa do frete, culpa da ganância. E eu não estou dizendo que essas coisas não existam. Elas existem. Existe tudo isso. Mas o ICMS por dentro permite que no meio dessa confusão a canetada do governo passe batido. Aumentou o imposto? Você nem viu. Você só viu que o leite ficou mais caro, o shampoo tá mais caro, o pacote de arroz, feijão tá mais caro. É só isso. E aí vem a parte que eu adoro. O governo consegue aumentar imposto e o cidadão briga com caixa do supermercado. Eu acho de uma eficiência emocional impressionante. E se você acha que isso é só teoria que eu tô falando aqui, que não sei o quê, que eu sou esquerda ou direita, vamos falar de prática recente. Nos últimos 2 anos, diversos estados mexeram na alíquota geral do ICMS, aquela alíquota padrão que pega um monte de coisa do nosso dia a dia. E isso, em geral, não vira escândalo público, não acontece protesto, ninguém nem reclama direito. Você quer exemplos com data? Maranhão, por exemplo, a alíquota geral saiu de 22% para 23%, com vigência ali em fevereiro do ano passado. Mas o cálculo por dentro chega ali perto dos 30% de alíquota efetiva. Ou seja, você sente no bolso quase 30%. No Piauí, a alíquota geral subiu de 21% para 22,5% em abril do ano passado. E no Rio Grande do Norte, a alíquota interna padrão foi de 18% para 20%, também com vigência ali em março do ano passado. Mas isso foi notícia. Tá, foi notícia em algum lugar, em algum momento, mas não virou aquele debate nacional. Por que o Estado está aumentando o imposto e você não percebe? Porque, de novo, o imposto está escondido no preço e o preço sempre tem uma desculpa pronta. E isso é exatamente o tipo de coisa que eu quero que você guarde hoje. Quando alguém fala, a reforma vai aumentar muito o imposto, ninguém vai perceber, eu sempre respondo, isso é assim hoje. O sistema já faz isso. E ele faz isso muito bem. E a gente fica aqui sem saber o que aconteceu. Agora vamos para o ISS, o Imposto Municipal, que também sai na reforma. O ISS é o Imposto sobre Serviços. Onde é que você paga? No salão, na academia, na consulta, no concerto, no contador, advogado, arquiteto, limpeza, segurança. Serviço tá ali todo dia. O problema do ISS não é só pagar. O problema é a fragmentação. O Brasil tem mais de 5 mil municípios e cada um tem uma lei, um sistema. Tudo bem que agora a gente está integrando aquilo tudo, mas às vezes é uma criatividade que merecia ser canalizada até para a literatura, uma coisa meio poética. Não era para a gente ter essa vida no tributário. E aí o prestador de serviço vive numa tensão que o consumidor nem sonha. Tá, onde é que o meu serviço está sendo considerado prestado? Quem tem o direito de me cobrar? Eu vou tomar autuação de 2 lugares ao mesmo tempo? E isso vira um custo gigantesco de conformidade. Não aparece na etiqueta do produto ou do seu serviço, mas ele está lá. Sistema, contabilidade, jurídico, consultoria, gestão. É por isso que o Brasil ficou especialista em transformar imposto em labirinto. E labirinto não é sofisticação, labirinto é custo e litígio. Eu já falei sobre o custo Brasil aqui. E falando em litígio, a gente vai para os protagonistas do litígio, PIS e COFINS, o casal que prometeu não cumulatividade e entregou crédito místico. Calma que agora vem o meu capítulo preferido do ódio
PIS e COFINS. Ninguém calcula o ódio que eu sinto por PIS e COFINS. PIS e COFINS são contribuições federais e o Brasil criou um regime não cumulativo, que na teoria parece muito bonito. Você paga na venda, mas pode creditar na compra. Ok, beleza. Na vida real, virou o seguinte diálogo. Isso aqui dá crédito? Depende. Aí depende do quê? Aí depende de tudo. E aí nasce o que eu chamo de crédito místico. Todo mundo fala de crédito, todo mundo promete crédito, mas ninguém sabe com segurança onde é que o crédito começa e onde o crédito termina. O símbolo máximo dessa bagunça é o tal do conceito do insumo. O STJ precisou dizer que insumo deve ser analisado pela essencialidade ou relevância. Ou seja, aquilo é essencial ou importante para a atividade. Parece simples, né? Agora tenta aplicar isso no mundo real. Propaganda é essencial? Marketing? Ali divulgar o seu negócio? Aí virou esporte nacional. Autuar e recorrer. E PIS e COFINS viram um motor permanente de contencioso, porque a regra dá margem para briga. E a briga é muitas vezes o modelo de funcionamento do sistema. Então, quando você me pergunta por que o Brasil tem um contencioso tributário gigantesco, uma resposta bem honesta é porque a gente escolheu impostos, tributos, com regras confusas, crédito inseguro e interpretação instável. E é por isso que eu sempre falo, nosso problema não é só a carga, se fosse só a carga estava até fácil de resolver, é a qualidade do sistema. Ele é velho, ele é remendado, ele é anacrônico. E aí a gente passa para mais um que vai com Deus na reforma, que é o IPI, o imposto que perde protagonismo nesse desenho novo. O IPI também é federal, ele incide sobre produtos industrializados. Ele é um imposto que tem uma lógica antiga, industrial. No desenho da reforma do consumo, ele tende a ser zerado para a maioria dos produtos, preservando apenas aqueles produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. Mas esse assunto rende papo até para uma coluna específica de tão confuso que é. Enfim, o recado aqui é, o IPI deixa de ser um personagem central do imposto sobre o consumo no dia a dia. Já vai tarde. Tá, mas e aí? O que entra no lugar desse povo todo? PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS? Entram os novos personagens. A parte federal vai virar CBS. A parte dos estados e dos municípios vai virar IBS. E entra o imposto seletivo para alguns bens e serviços específicos. E aqui eu vou ser honesta. IBS e CBS não são perfeitos. Eles vão ter problema. Vai ter disputa federativa, vai ter exceção, vai ter lobby, vai ter gente chorando no ouvido do Congresso. Tudo bem, isso aí é do jogo. Só que existe um ganho que, para mim, é enorme. E eu quero puxar a veia cidadã aqui para você. Transparência. Hoje o sistema é tão opaco que o governo consegue aumentar imposto, como eu expliquei para vocês, e você ainda acha que foi o mundo. Você nem identifica que é imposto. Aumentou a gasolina, você nem sabe o que aconteceu. E por que isso importa? Porque quando você sabe quanto você paga, você consegue fazer a pergunta certa. Eu pago isso tudo e recebo o quê? Cadê o serviço público? Por que aumentou o imposto agora? Porque eu vi aqui que o meu imposto aumentou. Cadê a entrega? Cadê a eficiência? Transparência é poder de cobrança. Ok, e quando é que isso acontece? Amanhã já vou pagar IBS no mercado? Não, calma. É aqui que mora metade das fake news. Gente vendendo medo como se a reforma fosse uma virada de chave. A gente tem um cronograma bem longo. E eu vou te explicar de um jeito que você não precisa ser tributarista para você entender. Pensa aqui comigo. É como trocar o motor do carro com o carro andando. Você não vai tirar o motor de uma vez, senão o carro vai parar. Você vai ter que fazer isso em etapas. Então vamos lá, 2026 é o ano do teste e o ano em que a nota fiscal vai virar protagonista. É o ano ali que o Brasil começa a rodar o sistema novo no bastidor, começa a mexer nos documentos fiscais. Eu estou falando de nota fiscal, de sistema, de validação, de regra nova. 2026 é quando a engrenagem começa a rodar para, a partir de 2027, sim, a gente começar a reforma. E ali em 2027 é que começa a fase em que o mundo novo aparece de verdade. Entra a CBS em cobrança efetiva e o PIS/COFINS saem de cena. Vão com Deus, queridos. Eu já falei que eu odeio PIS/COFINS hoje. Além do início do imposto seletivo também nesse desenho. Então, se você quer um marco simples, 2027 é quando a reforma deixa de ser promessa e vai virar uma rotina. Agora, o coração da transição para estados e municípios acontece só em 2029, que é o momento em que o ICMS e o ISS vão sendo reduzidos, enquanto o IBS vai aumentando, e isso vai até o final de 2032. E aí a gente chega em 2033, o sistema novo fica sozinho no palco. A previsão é que em 2033 ICMS e ISS saiam e IBS assuma integralmente essa função. Então, sim, é uma transição que, na prática, vai mexer com a vida do país de 2027 até 2033, com a parte mais intensa do ICMS e ISS ali entre 2029 e 2032. Tá, mas e aí, eu vou pagar mais imposto ou não? Agora eu vou te falar a resposta mais honesta possível e menos vendável para fake news. Depende do desenho final de alíquotas e exceções. A reforma tenta manter a neutralidade, mas o Brasil ama uma exceção. E toda exceção custa caro. Quando você cria uma exceção, quando alguém não paga, a alíquota padrão tem que subir para compensar. Então o debate sério não é se vai ter aumento de imposto ou não. O debate sério é quanto vai ser a alíquota efetiva, quantas exceções vão empurrar essa alíquota para cima e se a transparência vai permitir que a gente veja isso acontecendo. A reforma não é o fim do imposto, mas ela é
pelo menos uma tentativa de acabar com o imposto fantasma, aquele que você paga todo dia e nem fica sabendo. E aqui tá, tipo, a ironia final da coisa. Tem gente com medo do governo aumentar imposto sem ninguém perceber no sistema novo, quando o sistema velho foi desenhado para aumentarem o seu imposto e você nem ficar sabendo. Então, se você estava com medo da reforma tributária, eu te proponho trocar o medo por uma pergunta bem melhor. Você prefere continuar pagando imposto num sistema que você não enxerga nada, em que o aumento passa batido e você ainda briga com o alvo errado? Ou você prefere um sistema em que você consegue ver o quanto você está pagando e cobrar quando esse imposto aumentar? Porque o Brasil normalizou pagar imposto no escuro. Pagar imposto no escuro é o sonho de qualquer governo que precisa mexer na arrecadação rápida. Ele vai lá, mexe na alíquota, mexe na regra, mexe no detalhe, e o cidadão acha, é o mercado malvadão, é o empresário que não tem coração. Se a reforma vai resolver todos os nossos problemas, possivelmente não. Se ela vai trazer novas brigas, possivelmente sim. Mas se ela aumentar a transparência e reduzir esse teatro do imposto invisível, já é uma mudança enorme de qualidade institucional. E se esse vídeo te ajudou a entender quem sai, quem entra e quando, manda para alguém que está em pânico no grupo da firma e salva essa coluna aqui para você rever depois. Eu sei que o assunto é difícil, denso, complicado, mas ele faz parte da sua vida e você vai ter que entendê-lo mais cedo ou mais tarde. E lembra, toda segunda-feira, 9h30 da manhã, tem coluna nova do Não Vou Passar Raiva Sozinho e eu espero você lá.